Olá, bom dia! Começando mais um 3 em Pauta. Hoje, quarta-feira, 10 de fevereiro. Estamos chegando na semaninha de carnaval, que não vai ter carnaval, né, Anderson? E aí a gente vai ficar semana que vem sem saber se teremos um feriado, se vai ser facultativo. Mas semana que vem a gente está preparando um programa de carnaval para vocês. E hoje comigo aqui, Anderson Firmino, meu colega diário de bancada. O Ted hoje está num outro compromisso. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que acompanham mais um programa 3 em Pauta aqui na Ômega. Prazer em deixar-nos entrar na sua casa, no seu rádio, enfim, onde você estiver acompanhando a gente. Quarta-feira de muitas notícias aí, presença importante aqui, bater um papo com a gente aí sobre a região, né, Cris? Exatamente. O tema de hoje é segurança e lembrando que você que participar, mandar pergunta, qualquer comentário, pode ser até um bom dia, estará concorrendo a pizza na sexta-feira, ao sorteio da pizza da Restaurante e Pizzaria Solo Viaggio. E hoje com a gente aqui, ele que nas últimas eleições se candidatou, infelizmente não entrou, né, para nossa insegurança, mas ele que é o delegado Romano. Bom dia, delegado. Bom dia, Cris, Anderson, nossos amigos, doutor Eduardo Filete, grande amigo, grande expoente da Sociedade de Santos. Meu amigo de infância. Amigo de infância, pessoa maravilhosa. Ele, o Celso, a família, os pais, enfim. Depois eu vou te falar contigo lá. Bom, falando sobre as expectativas, não é? Eu creio que foi uma experiência positiva. Sabíamos que as condições estruturais, que são fundamentais numa campanha, de extremo profissionalismo de alguns partidos e de alguns políticos. Então, a política no Brasil, ela não é um exercício de cidadania vinculado, né, a um movimento democrático. Ela, infelizmente, não é só isso. Ela é hoje um ambiente em que, se você não estiver dentro de um grupo que domina, né, esses espectros, esses detalhes profissionais que também já estão inseridos em muitos segmentos da sociedade, eu digo até com concessões de benefícios no curso dos mandatos, né, quem já está no poder ou quem não está, enfim, a gente precisa mudar muita coisa para que tenhamos de fato e de direito uma democracia no Brasil, para que pessoas, né, que tenham capacidade e competência possam ingressar, né, nesse espectro. O jogo do poder está muito viciado, né? Demais. O poder econômico, né, quando eu falo profissionalismo, é eminentemente, claro, não adianta você só ter dinheiro se você não tem a expertise, né, o conhecimento científico da sociedade, das regras políticas e como você tem que conquistar aquelas lideranças e como você tem que ter um discurso para a sociedade. É muito profissional, enfim, são detalhes que determinam uma vitória. Perfeitamente. Ô, Cris, eu vou começar com uma notícia aqui importante, né? A Prefeitura de Santos divulgou hoje que vai antecipar o início da vacinação dos idosos com 85 anos ou mais. Está prevista para iniciar segunda-feira, vai começar amanhã já, né? Das 8 às 11 da manhã, em drive-thru, das 8 às 15 horas, nas 28 policlínicas da Baixada. Ontem a Prefeitura anunciou que recebeu 15.500 doses, mais ou menos, da vacina da Coronavac e vai retomar a vacinação amanhã, 85, 90 profissionais de saúde, enfim, a Prefeitura programando o reinício da vacinação para amanhã. É importante, né, porque deixar um vácuo aí na vacinação, ainda mais com a procura grande que teve nesse início de semana dos idosos, enfim, saber que vai chegar na policlínica e vai ter a vacina, acaba sendo um alento, né? Não, exatamente, precisa, né? Os idosos, acima de tudo, precisam, assim como professores também precisam, assim como policiais também precisam porque estão na rua. Enfim, se a gente for ver, o grupo de prioridades acabaria sendo muito grande, né, delegado? Você sabe que eu acho que, claro, em razão da profissão, algumas têm mais, não relevância, mas um significado, né? Como a gente está priorizando determinadas categorias profissionais, como da área de saúde, da área de segurança e da área do ensino. Mas, né, nós devemos ver que o ideal é que todos, né, de uma maneira rápida. Eu ainda tenho particularmente algumas dúvidas e alguns receios com relação às consequências, até porque as vacinas elas foram muito rápidas, muito embora o investimento na ciência foi nunca visto neste caso específico, mas eu creio que a solução é uma vacinação rápida, ampla, para que a gente possa conter o contágio, né?
Sabe que eu tenho a oportunidade de entrevistar muitos médicos, né? E às vezes perguntando nos bastidores, se tivesse que escolher uma vacina, que vacina que o senhor escolheria? E muitos deles falam da Coronavac. Justamente por ela estar sendo feita do forma tradicional, com vírus inativo. Então, a Coronavac, ela está utilizando esse método, né, do vírus inativo, a contrário, né, das outras que estão utilizando a proteína, né, do gene ativo do vírus. Enfim, mas de uma forma geral, se a gente for analisar a eficácia da Coronavac, ela ficou ali nos 51%, 52%. Né? Enfim, para atingir uma imunização ideal, tem que ser no mínimo 2 doses. Diferentemente agora da Sputnik, né? 5, que é a vacina russa, que ela tem aí 91%. Enfim, o que eu vejo hoje absolutamente necessário para que a gente retome o mais rápido possível a vida normal, né? Ou a proximidade de uma vida normal nas relações sociais, principalmente das atividades profissionais das pessoas, não é? É essa imunização rápida e ampla. Então, nós devemos utilizar todas as vacinas possíveis. O Brasil está um pouco atrasado, né? Seja por incompetência um pouco do governo federal, seja por ideologia, enfim, não importa agora. E vejo um movimento dos empresários exigindo, né, auxiliar o governo federal para que haja uma vacinação em massa, que até 70% ou 80% da população brasileira em setembro esteja vacinada. Isso é fundamental. A gente precisa vacinar o mais rápido possível a maior quantidade de pessoas. Até na segunda-feira o governo do estado anunciou um programa piloto aí na cidade do interior, Serrana, no nome da cidade, que eles vão vacinar a cidade pequena, né? Eles vão vacinar todas as pessoas acima de 18 anos, ao mesmo tempo, para poder ver o alcance que uma vacinação em massa pode ter em termos de efetividade, enfim, de eliminar a contaminação. Isso pode balizar a política vacinal daqui para frente. Uma questão também que surge aí contra da vacinação é que muita gente, até o presidente diz que não é obrigado a se vacinar, ele discorda da obrigatoriedade da vacinação. O Tribunal Superior do Trabalho já afirmou que fatalmente uma demissão por justa causa por recusa a tomar a vacina, o empregado tomar a vacina, é inviável, entendeu? Porque isso parte de uma premissa muito individual dele, embora muita gente ache que deva ser obrigatório. O que o senhor acha dessa questão? Pois é, o Ministério Público do Trabalho entende que a obrigatoriedade e a dispensa por justa causa é aplicável. Já o Tribunal Superior do Trabalho se manifestou ontem dizendo que não. Nós temos... aí que está, o direito é complexo e curioso, porque ele tem conceitos, muitas vezes, que são contraditórios, mas que têm uma essência idêntica. Então, nós temos muitas situações em que o indivíduo tem o direito pessoal protegido pela legislação e pela Constituição, e nós vemos que em outras situações não, como é o caso. Então, aqui existe a prevalência, pelo que a gente está vendo, né, das reflexões jurídicas, a prevalência do interesse público e coletivo, né, em detrimento do individual. Só que, você veja que não há a garantia das pessoas que se vacinarem de eventuais reflexos, né, de efeitos colaterais. Até porque os laboratórios exigem, e aí todos os países aceitaram isso, essa cláusula, da irresponsabilidade com relação aos efeitos colaterais. Portanto, eu vejo que, de uma certa forma, são conceitos que se equilibram, não é? Mas que eu não creio que uma dispensa por justa causa seja adequada e não tenha um viés autoritário e arbitrário. É complicada essa questão, mas assim, a gente vai começar a pensar em efeitos colaterais, até um simples analgésico, uma dipirona, a gente tem efeitos colaterais. Morre. Exatamente. Então, assim, não dá para saber. O que a gente sabe é que se as pessoas tivessem mais consciência, mas não está tendo consciência. A gente está vendo as aglomerações, os pancadões, a gente está vendo muitas pessoas nas ruas sem máscara e fazendo festinhas em casa e depois aguenta a consequência. Então, a gente tem muito isso também. Mas o primeiro passo errôneo foi no carnaval do ano passado. Sim, com certeza. Que eles já sabiam. Exatamente. O que eles estão fazendo agora está correto, mas deveria ter sido feito lá, porque eles já sabiam
E a Organização Mundial de Saúde já tinha anunciado da pandemia mundial. Então, por questões econômicas e políticas, né, até porque estavam ingressando, né, no mandato, governadores, principalmente São Paulo, deixaram rolar, e o Rio de Janeiro também, e Bahia, né, os 3 principais polos de carnaval do Brasil. Acho que o lockdown forte ali no começo também já não teria ajudado? Lockdown de grande porte, não? Olha, eu não sou muito favorável ao lockdown, mas eu creio que a restrição desses eventos públicos, principalmente o carnaval, isso sim teria muito efeito. Da mesma maneira que nós associam as reuniões agora de final de ano a esse aumento de janeiro, né? E agora fevereiro. Tanto é que a taxa de contaminação está diminuindo, porque nós não estamos tendo eventos, sim, né, sociais e, enfim, públicos. Tem mais notícia, Anderson? Temos a prestação de serviço aqui da Ecovias, né? Que a gente tem o Jorge Fernandes já também. O sistema cheio de imigrantes, que todo dia manda um boletinzinho pra gente e tal. O boletim mais recente, né? O boletim das 10 da manhã, ele indica o seguinte, que os motoristas encontram lentidão no início do trecho de Serra da Anchieta, no sentido litoral, quilômetro 37 ao 42, devido a um bloqueio parcial de faixa. Os caminhões e carretas com destino à capital devem utilizar preferencialmente a pista norte da via Anchieta. Motoristas encontram boas condições de tráfego nas demais rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. O tempo é bom e a visibilidade é boa. O sistema Anchieta Imigrantes opera na 5x5. Para descida, os motoristas utilizam a pista sul da Anchieta, a pista sul da Imigrantes. Para subida, a pista norte das 2 rodovias. Podemos começar com as perguntas? Vamos lá. Já temos uma pergunta aí para o delegado. Delegado, eu pedi para o senhor colocar o fone, que o Ted, nosso parceiro de bancada, hoje ele não se encontra, mas ele deixou uma perguntinha gravada para o senhor. Vamos lá? Bom dia aos amigos do 3 em Pauta, um grande abraço ao Anderson Firmino, a Cris Carvalho, meus companheiros de bancada. Hoje não estou presente, mas deixo a minha pergunta ao delegado Romano, nosso convidado dessa quarta-feira, a quem também agradeço pela presença. A minha pergunta ao delegado é a seguinte: delegado, o senhor, como homem de segurança, deve ter acompanhado um assunto polêmico que aconteceu nas últimas semanas a respeito da colocação de pedras embaixo de viadutos na capital paulista, com o intuito de espantar a população de rua, não permitir trânsito de pessoas por ali. Isso se repetiu em Santos, abaixo do viaduto Paulo Gomes Barbosa, na entrada da cidade, e também no viaduto que fica em cima do túnel, né, sobre o túnel, ao lado da rodoviária, né, aconteceu a mesma prática, se colocou pedras ali com essa mesma finalidade. Inclusive a prefeitura foi até consultada, né, e explicou que as pedras foram justamente instaladas para evitar a permanência e trânsito de pedestres, sejam eles pessoas em situação de rua, transeuntes, turistas, enfim. E também a prefeitura justificou como objetivo evitar infrações de trânsito no local, como parada proibida, estacionamento irregular de veículos, além de outros tipos de ocorrência que podem comprometer a integridade do viaduto, como eventuais incêndios e acidentes de trânsito. Eu pergunto o seguinte, delegado, repito, o senhor como homem de segurança, o que achou dessa medida? Ela é válida ou não é válida? Um grande abraço, pessoal! Bom dia, meu amigo, e obrigado pela pergunta. A medida ela é correta, adequada, legal e constitucional. Eu explico. Quando se coloca em algumas vias públicas e lugares públicos, né, determinados, chamado no direito penal de ofendículos, ou seja, são objetos ou instrumentos para proteger um ambiente ou uma propriedade. Então, aquele ambiente especificamente que causou essa polêmica semana passada e que alguns segmentos da sociedade se interpuseram, porque não, o morador de rua tem direito. Veja, o fundamento dessas pessoas, esse segmento da sociedade visando proteger... Né? Uma espécie de higienização, né? A alegação é de que com esse tipo de medida, espécie de higienização, impedindo ali a presença de moradores de rua, que não tem o cuidado de cuidar dos moradores de rua, mas sim dá uma aparência um pouco mais bonita, digamos assim, entre aspas. Pelo menos essa é a alegação desses segmentos. O que acontece é que, infelizmente, até inclusive nos profissionais do direito, nós temos esses supostos, né, e equívocos defensores de direitos humanos, não no sentido de criminoso, mas no sentido de conceitos, né, de proteção à dignidade da pessoa humana, que está na Constituição. Mas veja, o Estado e a sociedade, ela só sobrevive com ordem. Então, veja, não existe, né, na lei, né, e pior ainda,
essa restrição ao gestor público de incluir, não é, dentro das suas plataformas, das suas demandas, das suas políticas públicas de ordem, não é, e de controle das relações sociais, esse tipo de crítica, porque é legal. A colocação, e veja, eu vou além, deveria ter feito isso em todos os lugares públicos, né, onde os moradores de rua estão se instalando. O que nós estamos vendo hoje é uma favelização ao ar livre, urbana, nas calçadas, nas praças, nos jardins, né? Nos monumentos históricos. E a lei e a Constituição não autorizam isso. Agora, nós temos profissionais que querem se projetar e via de regra, são pessoas com uma formação política e ideológica, com um viés, vamos dizer assim, marxista, gramscista, enfim, não importa. Mas é equívoco isso. Se nós não tivermos, se o gestor público, e aí a Prefeitura de Santos agiu corretamente, foi perfeita, como São Paulo também. Então, determinados lugares, não só... Veja, ali também é um lugar que pode haver acidente. E se as pessoas se instalarem lá, esses moradores de rua, e forem alvos de um atropelamento, de um acidente? Então, é justamente isso que está acontecendo diante de alguns conceitos que nós temos na sociedade e que pese, o que é pior, algumas instituições, eu digo, algumas correntes do Ministério Público, algumas correntes do Poder Judiciário, em que, até sem um fundamento constitucional, que é a base de tudo, permitir essa dicotomia, né, nas relações sociais, e o que é pior, o gestor público, ele não age como deve. Obrigado. Vou fazer uma pergunta agora que a gente vê muito as pessoas que estão em casa, que são noveleiras, devem estar assistindo a reprise da novela das 9, onde se passa a história, o personagem principal acaba virando traficante e morro e aquela coisa toda. A gente sabe de vários lugares aqui na nossa região que eram residências, né, de famílias e estão se tornando biqueiras. O que fazer para acabar com isso? A polícia realmente não sabe aonde fica? A polícia não pode agir de uma forma para acabar com isso? Região do Mercado, região da Vila Nova, região da Vila Matias, ali perto da Unifesp, perto de uma policlínica. Estão acontecendo biqueiras ali, cada vez mais aumentando. O que a polícia pode fazer? Não, a polícia não só pode, como ela deve agir. Só que quando se fala em biqueira, ou quando se fala num ponto, seja numa esquina, seja numa rua, seja num bar, seja no morro, seja onde for, o traficante não fica com a droga ali no bolso dele. Já foi o tempo. No começo era assim, né? Hoje, óbvio, né, o traficante, ele utiliza-se de um menor que vai entregar droga, não é? Quando os meios de prisão em flagrante, às vezes quando o policial ele consegue comprar, a justiça anula aquela prisão. Então a sociedade, claro, também tem situações de corrupção? Tem, mas não é o caso, porque, insisto, o tráfico de entorpecente ele evoluiu com base na lei. Isso que agora, claro, com orientação de pessoas que conhecem a lei. Então o traficante não fica sentadinho ali com uma banca. Claro, no Rio de Janeiro a gente vê isso. Coloca a banca, coloca a cocaína, a maconha e vende livremente. Agora, é preciso ver que o Supremo Tribunal Federal também, ele proibiu que a polícia agisse nas comunidades do Rio de Janeiro. O que também é absolutamente inconstitucional. Então veja, evidente, a polícia pode, não, ela pode e deve, né, prender, fazer operações. Só que previsões e questões legais na execução de uma prisão também são levadas em conta. Então o traficante está ali. A droga pode até estar escondida na árvore. E é assim que eles agem, por exemplo. Ou está escondida sob a calçada, ou está em num veículo, enfim, abandonado. Então estou dando detalhes para demonstrar que juridicamente a própria lei estabelece rigor e detalhes que a polícia, claro, a polícia tem que ser mais esperta que o criminoso, não é? Para poder a sua ação e a sua competência, né, ter o êxito num processo penal. Enfim, então, o que eu digo, agora, é preciso, isso não existe, sabe? Uma harmonia, mais uma vez, de conceito, principalmente entre polícia judiciária, a polícia militar, o Ministério Público e o Judiciário.
Porque eu só vou dar um exemplo. Semana passada, um aposentado, ele estava na casa dele dormindo, foi invadida por assaltantes, ele atirou contra os assaltantes, não atingiu ninguém. Mas o aposentado está preso e os assaltantes estão fora. É absurdo isso. Então, é esse exemplo que eu dou, que realmente nas audiências de custódia, não raro, alguns juízes ou juízas perguntam ao criminoso, latrocida, estuprador, o senhor foi bem tratado pelo policial? O senhor tem alguma reclamação a fazer? Eu estou dando um exemplo, que a gente está vivendo na sociedade, hoje, no Brasil, a necessidade de revermos, né, alguns conceitos de convivência e, pior, as instituições do Estado, elas estão separadas e as níveis estão unidas. Tá fazendo 4 meses que o André do Rap saiu pela porta da frente do presídio presidente Venceslau por conta de um habeas corpus do ministro do Superior Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Desde então, ele está sendo caçado de novo e não vai ser encontrado nem tão cedo, porque um bandido dado o porte dele certamente está bem escorado aí pela sua, enfim, a entorragem ali que ajuda ele a se esconder. Enfim, já foi procurado em vários países, cidades, etc. Como é que faz para acabar com essa fama de que a polícia prende e a justiça solta? É o conceito que eu estou falando. Agora, é muito suspeito, né? Se você pegar as decisões do Marco Aurélio Mello, do Lewandowski e de outros ministros, esses fatos, eles são muito didáticos e claros. Não precisa nem explicação. Não é possível que, sob o pretexto, né, de que a prisão provisória ou o tempo de prisão de um criminoso desse foi excessivo e, portanto, ele tem que voltar. Então, é um critério subjetivo que nós precisamos rever. Tinha total consciência da periculosidade dele, né? Evidente. Então, eu creio que o Poder Judiciário e a própria corte, a mais alta corte do Brasil, eu tenho, não só eu, mas muitos profissionais do direito têm sérias dúvidas quanto até a competência daquelas pessoas, até porque é um tribunal político, não um tribunal profissional, não é? Delegado, o senhor também é professor de direito, né? A justiça existe falhas, principalmente na área criminal? Podemos dizer que ou ela está desatualizada ou são falhas mesmo? Eu creio que a culpa, eu creio que a responsabilidade dessas contrariedades vem da lei, né? E muitos aspectos permitem o subjetivismo. O que é isso? Que o julgador ou até o aplicador da lei, seja o delegado, seja o policial, né, ele possa aplicar a lei de uma maneira objetiva, né, e não subjetiva. O que é subjetiva? É ele fazer um conceito, uma análise de valor sobre aquela situação. Não que não seja importante, ela né, a censurabilidade, enfim. Mas eu digo o seguinte, que parte da legislação, tanto direito penal quanto processo penal, para que estabelecessem regras que em determinadas situações, por exemplo, a periculosidade do indivíduo, com a comprovação dos seus antecedentes, ou até mesmo sendo primário, com a violência ou a gravidade da conduta praticada, do crime, um homicídio contra uma filha, por exemplo, né? Ou contra um pai, ou contra um avô, uma avó, né? Ou um sequestro, a pessoa permaneça presa. A lei pode fazer isso. E ela deve fazer isso. Então, a gente começa com o problema da lei, porque o juiz tem que ser um escravo da lei. Não só o juiz, o promotor, o delegado, o policial, enfim, e todo cidadão. Exatamente. Bom, quero lembrar que quem mandar mensagem, quem mandar fazer um comentário, está concorrendo na sexta-feira ao sorteio de uma pizza lá da Soluviange. Apresentador, convidado participar e assim? Não, a gente não. Não pode. Estamos fora, delegado. Né? Não vai pode. rolar. Sorteio da pizza, não Mas vai se o delegado amanhã mandar uma mensagem, um bom dia, ele já está concorrendo. Vou mandar. Bom, chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o Porto também, né? E quem está na linha aí com a gente é o jornalista mais conhecedor sobre o Porto, a voz do Porto na nossa região, Jorge Fernandes. Bom dia, Jorge. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Também você que acompanha aqui o 3 em Pauta, que hoje uma aula magna por parte do nobre delegado Romano. É importante lembrar que você que tem aí os seus 50 anos, você agora vai viajar comigo num passado bem breve. O cais, o Porto de Santos,
já foi responsável, se tornou também cidade de Santos, cidade vermelha. É importante lembrar que quem viveu o sindicalismo naquela época hoje tem saudade. A cidade de Santos teve momentos aguerridos com os sindicatos. No Porto, aliás, a Companhia DOCA do Estado de São Paulo tinham várias entidades representativas, como os artífices, os manobreiros, nomes que não se encontram mais no cenário do Porto de Santos. E agora, com o advento da Lei 8.630, que mudou a relação capital-trabalho através da Lei 12.815, onde os trabalhadores oriundos da Companhia DOCA São Paulo hoje são vinculados. E o governo federal criou também uma linha chamada poligonal, uma linha imaginária que divide o porto. Com isso, houve aí os portos que foram criados logo após a legislação, que são portos que estão fora do porto organizado. Ou seja, os terminais ao lado oposto do Porto de Santos. O que acontece nesse momento a partir de agora? Os trabalhadores portuários, estibadores, consertadores, 8 sindicatos, estibadores, contentadores, vigia, trabalhador do bloco, hoje a nomenclatura desses trabalhadores também já não existe mais. O estibador, o consertador, hoje é denominado pela lei trabalhador portuário avulso. E com isso, com as modernizações que nós estamos citando, perdeu no mercado de trabalho. Vários sindicatos oriundos das docas também já não existem mais. E no caso dos trabalhadores avulsos, que agora também podem ser vinculados, estão passando por muitas dificuldades. Então, nesse exato momento está ocorrendo a primeira assembleia dos sindicatos estibadores, o maior sindicato de avulsos do Brasil, na entidade, ali no centro da cidade. E essa assembleia vai deliberar sobre a volta do sindicato à Federação dos Estibadores. É importante lembrar também que são 8 sindicatos e também a federação. O setor patronal é um sindicato só. Então, é um momento para os trabalhadores pensarem. Então, essa volta ao passado em relação aos sindicatos, seria importante lembrar que você, uma pergunta que eu te faço agora, você que está nos acompanhando aqui no 3 em Pauta. Você é sindicalizado? O sindicato ainda é o melhor caminho para as reivindicações dos trabalhadores. Essa seria a nossa intervenção nesta manhã no 3 em Pauta. Oi, Jorge, bom dia. Anderson Firmino, tudo bom? Anderson, queria te fazer uma pergunta. Deve entrar em pauta aí no Congresso aí para esse mês de fevereiro, mais tarde a março, a tão falar da BR do Mar, né? Que trata da navegação de cabotagem, né? Seria para um estímulo desse tipo de navegação aqui nos portos brasileiros. O que você acha a respeito, assim, a importância dessa BR do Mar, dessa determinação aí que vai ser analisado, enfim, um processo que já vem de algum tempinho e que deve entrar na pauta do Congresso? É importante lembrar que essa pauta é muito importante e realmente se colocou muito bem com sabedoria. O que acontece com a cabotagem hoje no Brasil? A cabotagem já existia, já existe no presente momento. Agora com essa BR, vai fortalecer ainda mais a cabotagem, ou seja, o que vem até a cabotagem? São cargas que transitam aqui dentro do porto e dentro do Brasil. Importante lembrar que Santos, agora, e também todos os Guarujá, Cubatão, que tem transporte, deverão agora ter a retaguarda, a área retaguarda, para que possam ser criados esses terminais de hub port, onde as cargas poderão ficar armazenadas automaticamente para essa BR citada pelo governo. Mas fica uma questão também interessante, porque quem manipula essas cargas são automaticamente os trabalhadores. Qual seriam os trabalhadores? O avulso ou sem vínculo com as empresas? Então o governo está tendo uma visão de longo alcance, eu acredito que seria a nossa proposta no momento, uma audiência pública com todos os municípios que têm área portuária, para deliberar qual seriam as áreas e como fica o hub port, o porto concentrador de carga, para distribuir em todo o Brasil. Essa proposta é viável, sim. Jorge, obrigada aí pela sua participação. Alguma pergunta para o delegado? Tenho sim. Com relação agora a essa questão pertinente, nós acompanhamos agora, o delegado vai ter aqui o dono da resposta, com relação ao Palácio da Polícia, que recebeu uma verba de 8 milhões, parece que um deputado quer mais 4 milhões. Será que realmente dessa vez teremos a reforma do Palácio da Polícia, que outrora já foi também um presídio e agora está ali, e os próprios trabalhadores que lá labutam têm dificuldades ao adentrar aquele palácio suntuoso. Delegado Romano, muito obrigado, Cris, pela oportunidade, e a você que continua aqui no 3 em Pauta. Cris, Anderson, Marcelo, nosso cordial bom dia.
Ô Jorge, obrigado pela pergunta. Desde que, olha, eu estou há 30 anos, inclusive estou até de saída do serviço público, mas eu conheço esse palácio e nunca foi feita uma reforma, uma reparação nele. Eu lembro que há uns 4 anos atrás houve uma dotação orçamentária para a reforma, não sei por que não foi executado, e agora, somente diante de uma ordem judicial de impedimento sobre o edifício, né, que o Estado de São Paulo decidiu, né, destinar uma verba para fazer uma manutenção mínima, né, porque parece que o orçamento para colocar aquele prédio em condições seria em torno de 20 a 30 milhões de reais. Estão destinando, como você falou, 8 mais 4 são 12. Enfim, o Palácio da Polícia de Santos, ele, além de ser um ambiente, uma instituição para prestar um serviço, ele também é um símbolo da cidade, assim como é o prédio da prefeitura, assim como é a catedral, enfim, assim como é vários pontos turísticos, né, e que merecem uma atenção. Realmente, as condições internas colocam em risco não só os funcionários, né, a salubridade, enfim, a atividade como um todo, como o próprio trânsito, né, dos cidadãos que vão, né, se utilizar dos serviços da Polícia Civil. Então, já é tarde, muito tarde, que o governo de São Paulo, aliás, diga-se, o PSDB, né, que nunca teve olhos e tem olhos para manter a Polícia Civil do Estado de São Paulo com a dignidade que ela merece. Nós temos hoje 14 mil, né, funcionários, né, ou melhor dizendo, 14 mil cargos, né, em aberto de delegados, escrivães e investigadores. Então, é preciso que o Estado tome a sua responsabilidade, principalmente nessa questão de segurança pública relativa à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Delegado, você tem na sua campanha, você falou bastante da necessidade da área continental ser ocupada, entre aspas, assim, da cidade crescer para aquela área, pra área continental. Teve uma conversa da presidente da CETESB, né, Patrícia Iglesias, com o prefeito Rogério Santos, e aí falou que o Sítio das Neves vai durar até 2022, tem capacidade até 2022. Recentemente teve o caso lá da Valoriza Energia, que tentou fazer a contraproposta, uma usina, enfim, aquela coisa toda, que acabou sendo vetada porque não tinha nada a ver o Sítio das Neves com emissário submarino. O que o senhor vê a respeito ali? Qual que é o caminho para poder a boa ocupação da área continental de Santos? Não, é uma área, 99% dos habitantes de Santos residem na ilha, na parte insular. Tanto é que Santos tem uma densidade demográfica maior que São Paulo, maior que Pequim e maior que Nova York. Enfim, nós precisamos, para crescer efetivamente e para poder resolver até a questão da habitação popular, né, do déficit de habitações que está em torno de 12 mil unidades. Lá é uma área, Santos não tem onde construir, Santos só tem a zona noroeste e a parte continental. A parte continental, a área continental, melhor dizendo, ela também figura como uma área para a gente fazer investimentos, até relativo ao assunto que foi falado agora, do porto. Criarmos um parque industrial, né, de transformação, que vai otimizar e modernizar também as operações do porto, ou seja, as matérias-primas ou os produtos que são importados, ao invés de serem destinados a outras regiões, permanecer aqui na nossa região, na nossa cidade, gerando emprego, gerando riqueza, gerando, né, o movimento da nossa economia. Então, existem várias demandas que nós precisamos utilizar, e só tem um local para a utilização dessas demandas, é a área continental. A gente tem mais um convidado. Deixa eu só ler uns recadinhos aqui, senão depois eles ficam falando, poxa, a gente tá mandando e ninguém responde. Vamos lá, Odete Carvalho assistindo. Sônia Maria Santos, bom dia, bom programa para vocês. Marcelo Dias, o Ted Gil Freitas também assistindo. Tem muita pergunta aqui, inclusive uma das perguntas, mas vai ficar para depois dessa ligação. O que o senhor acha que pode ser feito com a superlotação dos presídios? Mas essa eu vou deixar para o senhor responder depois do nosso entrevistado. A gente tem a presença importante aí por telefone do Dr. Manuel Gatto Neto, ele que é o diretor do DI Inter 6, e até por esse gancho da obra do Palácio da Polícia, queria que ele falasse a respeito. Delegado, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia a todos que nos acompanham pela rádio
Ômega Web. É um prazer falar com vocês. Estamos à disposição aí para falar um pouquinho da Polícia Civil. Delegado, como é que está essa questão da paz da polícia, né? Agora tem o dinheiro, né? Existe o dinheiro, existe o projeto da reforma. Como é que isso vai ser feito? Como é que está sendo pensado? E até no atendimento à população, enfim, como é que vai funcionar em termos também de logístico, digamos assim, essa questão das obras no Paz da Polícia? Então, nós estamos terminando o segundo projeto para a reforma desse prédio. Nós fizemos um primeiro que foi bastante amplo, mas ficou muito caro a sua execução, mais de 30 milhões. Então partimos para um segundo projeto, que é a parte que está mais estragada, visivelmente, né, que é a parte externa, com a substituição de reboco, com obras de acessibilidade. E esse projeto está pronto, ficou em 8 milhões e 400, está devidamente aprovado por todos os órgãos, prefeitura, fornecedora de energia elétrica, bombeiro, patrimônio histórico. Já temos os recursos para fazer essa obra, mas aguardamos ainda o parecer da consultoria jurídica, que precisa se manifestar sobre todos os procedimentos. Vamos aí lançar o edital para contratação da empresa que vai fazer a execução da obra e partir para o contrato em si. Então, são procedimentos obrigatórios que nós temos que cumprir e que tem prazos, né? Mas está tudo 100% aí garantido que esse ano a gente começa, né, adianta bem a reforma aqui do Palácio, que é um sonho dos policiais civis. Doutor Gatto, uma das, digamos assim, umas pragas, né, desse momento de pandemia que a gente vive, né, desse momento de isolamento social, são os pancadões, chamados pancadões, bailes clandestinos, enfim, que esse sim tem muita aglomeração e aparentemente são intocados aí de alguma forma. De que a Polícia Civil, com a sua inteligência, pode de alguma forma se antecipar à realização desses pancadões, a inteligência, enfim, descobrir onde eles vão ocorrer, de forma até impedi-los de que ocorram. Como é que funciona esse aspecto? Então, isso tem acontecido com frequência. Nós levantamos, através do serviço de inteligência, os locais, né? Nós temos uma força-tarefa, juntamente com prefeituras municipais, com a polícia militar, com as guardas, né? E a ideia é sempre essas forças ocuparem o local desses eventos, né? Porque depois de instalado um evento desse, é muito difícil a ação da polícia para parar, para impedir, né? Nós temos alguns exemplos aí que vira verdadeira praça de guerra, né? Mas é um fenômeno bastante forte, esses pancadões, né? Que a gente tem enfrentado e com algum sucesso. Nós tivemos problemas semelhantes lá em Peruíbe, conseguimos dar uma melhorada na situação ou até resolver. Nós tivemos problemas semelhantes em Mongaguá e também com sucesso. Santos, Guarujá, São Vicente, próprio Cubatão também, ações exitosas por parte da polícia e da força-tarefa, né? Mas é que, infelizmente, o que é proibido parece que é mais gostoso, né? As incidências desses pancadões e o modo deles combinarem tem sido, às vezes, mais eficiente do que nossa ação. Mas estamos bastante atentos aí, pedimos a ajuda da população para que denunciem, quando estiver no começo, que a gente consiga fazer uma ação eficiente. Delegado, para fechar a nossa parte, uma pergunta, até por conta dos números, né, que foram divulgados no mês passado da Secretaria de Segurança Pública, dos números de 2020, né, que foram constatados a queda no número de homicídios, de furtos e roubos, mas com o crescimento dos latrocínios. A que só atribui esses números? Então, é fruto de trabalho.
de trabalho conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar, da credibilidade que a gente tem junto ao Judiciário, né? Na verdade, esses números vêm caindo desde 2015, ou melhor, vem despencando, né? Por exemplo, o caso de latrocínio, que você falou que subiu um pouco, né? Na realidade, em 2014, nós tivemos 28 latrocínios. E ele vem caindo. 2015, 27, 2016, 24, 2017, 23, 2018, 20. 2019 é que a queda foi mais acentuada ainda, caiu para 8 casos. Então, a gente ter 14 casos em 2020 não é um número tão negativo, né? Porque se a gente levar a média de 5 anos, a gente derrubou 50% desse número. O número de roubo e furto de veículos, nossa, nós saímos da casa de 3.500, vamos para 900 roubos de veículos. Furto de veículo de 4.600 foi para 2.100. Então, são números muito positivos, né? Então, a polícia está satisfeita, mas também está compromissada a continuar trabalhando para melhorar, né? Eu falar que isso aqui está bom, a população não aceita, né? Todo mundo quer o zero, né? Que é impossível. Mas nós vamos sempre buscar os melhores números possíveis. Doutor Manuel Gatto, queria agradecer de pronto a sua participação. Obrigado pela conversa aí, pela disponibilidade de falar com a gente. Um abraço para o senhor e até a próxima. Fica o convite para comparecer aqui pessoalmente, conversar com a gente aqui no estúdio para falar mais coisas a respeito da ação da Polícia Civil. Eu estou à disposição aí, agradeço o convite. A gente, no assunto de segurança pública, fica dias falando aí, né? Tem muita coisa aí que a gente podia abordar. Um abraço para o senhor. Agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, bom dia para o senhor também. Tá aí. Bom, deixa eu continuar mandando aqui. Mandem suas perguntas, mandem um comentário, um bom dia, que vocês vão estar concorrendo aí à pizza da Solo Viaggio. Delegado, o José tinha deixado a pergunta: o que pode ser feito para a superlotação dos presídios? A primeira coisa é construir presídio, né? Seria, infelizmente, eu sou favorável à pena de morte, né? Mas para casos de homicídios, para casos até de tráfico entorpecente, enfim, né? Latrocínio, claro, isso dentro da legislação. A pena de morte está instituída só para o cidadão de bem, né? Enfim, feminicídio tem aumentado muito, né? Um absurdo. Eu creio que a questão eminentemente a gente tem que criar mais presídios, né? E mudar a fórmula. Eu não concordo com a privatização. Eu creio que, aliás, eu entendo que é o tipo de estabelecimento que tem que ser eminentemente público, que você vai tratar com criminosos, enfim. Existe, né, o problema da corrupção interna, sempre vai haver, porque você vai ter, hoje as facções criminosas detêm uma capacidade financeira muito assim expressiva, porque se tornaram empresas, né? Com grande assistência jurídica, contábil, né? De investimentos. Então a coisa se tornou de uma tal forma profissional e o Estado não acompanha. Por que o Estado não acompanha? Porque ele não investe. Nós estávamos ouvindo agora o diretor do Inter6, o doutor Manuel Gatto. Então, certamente, se ele tivesse mais dotação orçamentária e mais independência, né, na qualidade de diretor, ele certamente faria muito mais, né? Tanto do ponto de vista material, do ponto de vista também humano, né? Enfim, então é só um exemplo. Por que os números não são melhores? Porque o Estado de São Paulo, né, ele não investe na Polícia Civil. Ele não investe na Polícia Judiciária, que é a instituição que age após o crime ter sido praticado. No caso em que o autor não foi preso em flagrante, não é? Ou a autoria não foi conhecida. Então, é fundamental para que essa balança... É mais eloquente comprar 100, 200, 300 viaturas para PM do que investir na Polícia Civil? Pois veja, é que a Polícia Militar, que é uma instituição
importantíssima e protege muito o cidadão, a família, patrimônio privado e público, ela tem que ter. Só que existe... O trabalho é mais aparente para a população. Ele é aparente, mas veja, o que aconteceu foi exatamente isso. O Estado de São Paulo, através de governos específicos, eu falo, sim, através do PSDB, ele não investiu na Polícia Civil o que ele investiu na Polícia Militar. Até se você pegar os direitos, né, remuneratórios da Polícia Militar são absolutamente diferentes dos policiais civis. Então há um desequilíbrio, né, assim, estrutural, motivacional no valor dos nossos gestores à Polícia Civil. Eu não sei se é uma revanche ainda pendente, né, da época da militarização, que a Polícia Civil teria agido, enfim. Mas que houve, sim, por parte do PSDB, uma operação velada de desmonte, houve. Isso é claro. Tanto é que você vê, repito, nós temos uma carência hoje de 14 mil funcionários. As unidades policiais trabalham sobrecarregadas. Colete vencido, munição... Vai de tudo, é munição, é combustível, é equipamentos, são materiais mínimos internos, né, para que as unidades e os delegados de polícia fazem o que podem, fazem milagre. E eu compreendo que muitas vezes o delegado de polícia ele não pode falar porque ele pode sofrer represália. Eu já tô fora do serviço público, então eu não estou criticando, mas tô falando que é verdade. Enfim, então é preciso que haja segmentos da sociedade que apontem isso para a própria sociedade e que se exija. Porque serviço público essencial, que é saúde, educação e segurança, isso aí tem que ter um investimento contínuo e permanente. Vamos falar um pouquinho dessa Operação Verão? Que as pessoas comentam muito, a gente só vê policial na rua agora no verão, na época de turismo, as polícias estão na rua, aí tá fazendo ronda, tá fazendo isso. Pô, mas pra quê? O policial andando de bicicleta, o policial de motinho, o policial de cavalo, no meio de uma avenida urbana. Por que a polícia trabalha mais nessa época? Não poderia estar tendo mais dessas rondas no decorrer do ano todo? Porque eu lembro que em São Vicente, eu morei uma época em São Vicente, você só via polícia em pleno Gonzaguinha, ali na praia, na época de Natal, na época de turismo mesmo. No decorrer do ano, todo dia tinha assalto. Eu morei em frente à praia ali, e era assalto todos os dias. Então, assim... Não deveria ter mais o acesso da polícia? A polícia está fazendo mais onda naqueles lugares que eles sabem. A polícia tem como saber, não tem? Sim. É onde está tendo? Vamos por partes da sua pergunta e do seu comentário. Nessa Operação Verão, ela tem esse nome porque a sazonalidade populacional das respectivas cidades que compõem a Baixada Santista tem um aumento significativo de habitantes, em decorrência das férias. Então é por isso que tem um aumento populacional. Então, decorrente a esse aumento populacional, tem que ter equiparadamente o aumento da proteção policial. É por isso que na época de dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos mais policiais, porque a população da Baixada Santista, notadamente Santos, Guarujá e Praia Grande, é maior, São Vicente também, mas enfim. Então, é por essa razão. Quando nós temos o retorno, aspas, à normalidade populacional... Obviamente, esses policiais que são retirados das suas origens, aliás, acompanhando até, respectivamente, os habitantes que das cidades vêm até o litoral, né, passar suas férias, seja escolares ou seja de final de ano, né, festas natalinas, enfim, e de passagem de ano, esses policiais retornam às suas bases, aos seus municípios, né, para que se retome. Então, é uma operação planejada com critérios racionais, né? E científicos, inclusive. Portanto, o que nós precisamos fazer no período normal, e você falou bem, e a polícia faz isso, mas vou repetir, faltam condições materiais, humanas, a Polícia Civil principalmente. A Polícia Civil, repito, ela tem uma carência de 14 mil funcionários, delegados, investigadores e escrivães. Isso afeta. Mas quem tem que dar o combate imediato é a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem efetivo, ela tem equipamento e ela tem feito. Agora, e pelo que me consta, também há uma atuação de projeto, né, de um planejamento policial de proteção. Agora, o crime
infelizmente, ele é clandestino, né, o assaltante. Você tocou num ponto que eu acho que é o maior problema da cidade de Santos, né, e da região é esse que você falou. É o assaltante de bicicleta ou é o assaltante oportunista que ele agride ou ele realiza o seu crime contra, né, o cidadão que está na calçada, que está no ponto de ônibus, que está em trânsito no seu veículo. Faz aumentar os latrocínios. O número de latrocínios. Sim, o latrocínio, e o pior é que o latrocínio tem acontecido sem que a vítima, esse que é o detalhe, por isso que a pena de morte seria um remédio adequado, as vítimas não estão reagindo. É raríssimo. Hoje, era praxe, a polícia fala assim, não reaja a assalto. Mas estão matando sem reação. Isso aí é perceptível e visto. E aí, quando um criminoso é preso, ele chega numa audiência de custódia, o juiz pergunta, escuta, você foi bem tratado? O cara acabou de matar uma vítima. Nós temos situações gravadas de latrocidas sendo soltos e ainda debochando da família da vítima. Vítima morta no latrocínio. Então, é esse descompasso de conceito e de valor na sociedade brasileira e na sociedade paulista, né? E aí, é o que eu repito, a dicotomia de pensamento e de ação, né, de proteção à pessoa, à família e à sociedade, que existe um idioma diferente entre Ministério Público, Polícia Judiciária e Judiciário, que tem que ser corrigido. Por quê? Porque quem está sofrendo a ação criminosa são os cidadãos. Voltando só um comentário, essa novela que está mostrando essa coisa do tráfico. A glamorização do traficante. Exatamente. Né? Eu vi a personagem da Paloma Oliveira? Paloma Oliveira, que faz a policial Geisa, e acho que a mãe questionou, mas por que não prende logo, não sei o que e tal? Falei assim, o problema é que a gente prende, só que chega lá o juiz solta. Já que o senhor falou, o senhor é a favor da pena de morte, dessa questão, eu tenho mais duas perguntas sobre presídio, mas eu queria saber a sua opinião. O que o senhor acha das saidinhas? Por exemplo, vou citar um caso que eu acho que todo mundo fica... O Nardoni? Não, do Nardoni e da... Suzane Rose. Exatamente. Ela sai do presídio no Natal para passar Natal com a mãe. Não, ela passa aí no Dia das Mães para passar com o Dia das Mães. O pior, a saidinha do Dia das Mães é pior, que ela matou a mãe e pai. Ela vai ficar onde? No cemitério com a mãe dela? Não vai nada. Acho que não tinha que ter saidinha para nada. O que o senhor acha dessas saidinhas? É um equívoco brutal que ofende a sociedade. É um equívoco. É mais um equívoco conceitual colocado, né, na legislação que tem que ser corrigido. Eu não sei quem é o autor desse dispositivo, mas tem que ser restrito, conforme a gravidade. Veja, hoje, a pessoa para ficar grávida... Nós estamos tendo, nas audiências, e estão liberando traficantes que foram presos com droga, com fuzis, com dinheiro. Nós estamos tendo liberados pessoas que praticaram crimes com violência. Não é? Enfim, então é isso que existe uma instabilidade jurídica, né, colocada na sociedade em razão de uma aplicação equívoca da lei. Então tem que se reformar a lei, mas é preciso que se tenha pessoas que apliquem a lei com experiência e com coragem, não é? Porque não é possível, porque quando o criminoso é preso, e aí vem aquela aula de coitadinho, e pode ser até direitos humanos atua, né? Menor de idade, porque colocam a polícia como ela... porque é muito fácil criticar a polícia, não é? Eu quero ver quando é vítima, quando esses defensores, não é? Eu não estou fazendo aqui uma alusão, existem problemas sociais de causa? Existem. Então as causas, elas têm que ser corrigidas, né? E atacadas. Agora, as consequências, que é o crime, também. Ou seja, proteção da vida do cidadão, proteção do patrimônio público e privado. E nós não estamos tendo isso. Nós temos discursos, né, de defesa de agressores que são absolutamente inaceitáveis. O delegado, você falava agora há pouco, a Cris perguntou da Operação Verão. Uma questão também que chama a atenção é a questão das abordagens, né? A gente teve 2 casos, pelo menos, nesse começo de ano, que chamaram a atenção. Um do policial que abordou um rapaz de bicicleta que voltava do serviço e disse que ia abordá-lo quantas vezes fosse porque ele tinha cara de bandido. E a outra foi do advogado, né, o Roberto Borramed, umas semanas atrás, que disse que ficou 1 hora ali sofrendo nas mãos dos policiais que o abordaram, sem uma indicação clara de algum
mal feito dele, a não ser ultrapassar o sinal ou virar de forma incorreta. Ele ficou 1 hora o pessoal cozinhando ele ali, sendo que ele já tinha provado que era advogado e tal, que não tinha nenhum crime a respeito. O psicológico desses policiais também, que vem para a Operação Verão, muitos são jovens, são recém-formados, enfim. Como faz para trabalhar o psicológico deles para poder não ter essa postura incorreta no procedimento ali? Bom, vamos lá. Você fez uma pergunta, uma das perguntas que você fez, eu vou te responder com a mesma... O ladrão tem cara assim. Eu vou te falar que a gente faz uma triagem, dependendo do tipo de crime, ele tem cara assim. Conforme o ser humano, ele utiliza signos que se identificam com o seu comportamento na sociedade. Isso é ciência, isso é sociologia, isso é antropologia. Então, isso também é criminologia. Então, quando eu estou na rua, muitas pessoas... E veja, sabe de quem é a culpa? Do indivíduo que sabe que tem um comportamento ou uma aparência de malandro. Ele pode ser até trabalhador, mas isso é raro. Eu sou trabalhador. Mas o cara tá vestido com uma camisa, tá com uma tatuagem, tá com um cabelo. Mas a liberdade, isso aí é higienização, isso não é preconceito. Isso é profissionalismo. Isso é uma obrigação do policial. É claro, uma coisa é identificar um suspeito, por ser suspeito, com sinais de suspeito. Pela aparência, sim. Porque se você vai numa favela, não é porque é questão da favela, mas grupos que frequentam, por exemplo, determinado ambiente dos traficantes, você vê, porque aí você está falando em glamorização do tráfico e do crime, né? Muitos menores e crianças e jovens veem essa glamorização e se vestem como traficante, brincam de arma. Enfim, é uma educação, é uma cultura que se instalou na sociedade brasileira. Então, me desculpa, o policial tem obrigação de bater. Porque, veja, o estelionatário tem uma forma de agir, o criminoso de colarinho branco tem uma forma de agir, que é o cara que está de paletó, ele tem signo, que é a imagem. Então, o criminoso de rua, que está de bicicleta, o policial tem obrigação. Agora, ele não pode... na hora da abordagem, violar os direitos individuais, né? Agredir, enfim, não é? Desrespeitar. Mas é claro, tem que ter todas as cautelas, porque o policial também não pode colocar a própria vida em risco. Não é? Com relação ao Dr. Roberto Mohamed, que é meu amigo particular, foi uma infelicidade, realmente o policial, ele falhou, porque até no momento em que se identifica como advogado, né, e veja, são signos, né, me parece que houve um excesso ali na condução do veículo, eles pediram fizeram uma abordagem em decorrência, né, da condução do veículo dele, mas viu que é uma pessoa que aparentemente não é um criminoso, mas fizeram a abordagem correto. Todo cidadão tem que ter a compreensão de que o policial está agindo em nome da sociedade e da sua proteção. Se me parar, eu vou me identificar, tá aqui. Ótimo, o senhor faz o que da vida. Então, veja, existe um protocolo de abordagem. Uma coisa é uma abordagem aqui na praia de Santos, outra coisa é a abordagem numa favela, à noite, de madrugada, não é? Numa perseguição. Os policiais, delegado, às vezes abusam. Verdade. Aconteceu abuso. Uma coisa comigo. Existe abuso. No lugar que eu morei, minha mãe mora ali, e era 5 e pouco da tarde, eu estava num Uber. E eu passei na minha mãe antes para ir para minha casa. Então, para pegar o negócio, o motorista, eu ainda falei para ele, pode virar aqui nessa rua? Ele falou, não, vou fazer a curva para pegar ali a Silva Jardim. E ele parou. Ele indo para Silva Jardim, vem 2 motos, 2 policiais numa moto, já com uma arma. Pequenininha. Não era nenhuma arma, mas era uma arma pequena. Eu não entendo de arma, mas era uma arma pequena. Já assim, desce do carro, fazendo um escarcéu. Eu tava, acho que meio... zonza com alguma coisa, eu tava cansada. Eu não tava entendendo, eu olhei, não sabia se era assalto, o que era, aí que eu vi que era policial. Aí o motorista desligou o carro e desceu. Falou, eu sou Uber. E ela, quem é? Eu abri a porta, falei, pois não, sou passageira. Mas mora por aqui? Tá fazendo o quê por aqui? Eu falei, tô saindo da casa da minha mãe. Porque carro fumê, sabe como é que é por aqui, né? Eu tava aqui naquele dia, eu tava preocupada com o meu gato que não tava bem e queria chegar em casa. Porque eu ia responder pra ele e falar assim, se o senhor olhar aqui pro lado, o senhor vai saber onde estão os bandidos. Quer dizer, eu achei a forma de abordagem do policial um pouco abusiva. Porque ainda bem que o motorista era tranquilo, porque ele teve a calma de sair do carro e falar, não, eu sou Uber, tá aqui, então não sei o quê. Mas assim, eu achei de uma forma abusiva. Sendo que 100 metros dali, estavam umas molecadas ali olhando pra nossa cara dando risada.
E eles sim tinham que ser abordados. Sim. Né? Sim. Então, aí até onde vai? Eu acho que tem policiais, eu concordo que tem que abordar. Aconteceu há muitos anos atrás com um colega jornalista, só que ele é negro. A rua dele estava com um policial, ele estava chegando de madrugada. E aí não deixaram ele entrar e falou, mas eu sou morador, eu moro aqui. Que morador, o quê? Não sei o quê. Foi grosso com ele. Quando ele mostrou a carteira dele de trabalho, mostrou a identidade dele e a funcional dele de que ele trabalhava no veículo de comunicação mais potente da cidade. Sim. Opa, desculpa. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco também o lado psicológico do policial de saber abordar. Porque a gente sabe que tem policial que aborda de uma forma certa. E tem policial que vai abordar... Os policiais, eu concordo com você, existem abusos, algumas situações, o policial é uma atividade tão ingrata e tão difícil, porque, principalmente de quem está na linha da frente dos operacionais, seja da Polícia Militar ou da Polícia Civil, por quê? Porque ele está em risco, né, de vida ou de morte constantemente, né? Enfim, então, não justifica. Mas ele tem que ter um preparo psicológico maior. E, eu concordo com você, mas nessas abordagens, o equívoco tá, talvez, certamente, na imposição de voz. Mais uma vez, porque muitas vezes policiais morreram por negligenciarem a cautela necessária numa abordagem dessa. Não estou justificando. Por exemplo, eu estou vendo que há um passageiro, um motorista e há uma passageira, né? A princípio, não há nada irregular, você pode ir com energia, mas educação. Né? E hoje nós vivemos um momento em que, infelizmente, por exemplo, o assalto a motoristas de Ubers e latrocínios na capital de São Paulo é alto, não em Santos. Em Santos nós tivemos casos de latrocínio de motoristas de Uber. Né? São menores? São menores. Enfim, então, eu estou fazendo essa narrativa para demonstrar o quão difícil é uma atividade profissional, que eu concordo. O preparo psicológico desse profissional tem que ser muito, muito maior. E Só que às vezes existem falhas. E essas falhas precisam ser corrigidas. Principalmente quando são conosco. Né? Porque quando é uma falha com o outro, não é? A gente faz vista grossa. Não é o caso. Então eu concordo com você. Agora, eu vejo que hoje nós estamos tendo um excesso. Olha só o que eu vou te falar agora. Um excesso reverso. Ou seja, tanta repreensão da atividade policial, né? E que eu vejo muito mais hoje o policial intimidado. Mais pra menos que pra mais. Não, hoje o policial, principalmente o policial militar, ele tá intimidado na sua atividade. Tanto é que você vê vídeos recorrentes. Hoje, se você for numa comunidade, as pessoas não respeitam mais as viaturas policiais, não respeitam mais os policiais, atiram pedras, partem pra cima do policial, dão tapa, cospem, e o policial tem que ficar... Então, veja, eu te dou centenas... Veja, numericamente falando, o teu exemplo é reprovável? Mas vou te dar exemplos que você vai ficar, e você já deve ter visto nas redes sociais, que impressionam. Então, eu vejo coisas hoje, eu como profissional... de 30 anos, eu vejo coisas que nós chegamos a um ponto, eu vi algumas redes, estão furtando motocicletas da PM, cara. É uma vergonha, viatura. Começa pela munição dos bandidos, são melhores que a da polícia, né? Lógico, então nós vivemos hoje esse desequilíbrio que você está falando, e você está correta, mas nós temos, por um outro lado, que nós não podemos intimidar o policial, né, de cumprir a lei e combater o crime. O vagabundo tem cara? Tem cara. Ponto. Tem vagabundo, o vagabundo tem que agora. Vai haver quando você aborda o indivíduo com sinais de. Uma coisa é sinais de, e outra coisa é você ser. Entre os sinais de e ser é outra coisa. Eu concordo que ele tem cara. Eu só discordo. Eu saio com você na rua um dia pra gente fazer um laboratório de te falar, olha, aparenta, entendeu? Então eu acho que é isso. Entendeu? O estelionatário. O estelionatário ele não vai vir com palavras rígidas ou deselegantes ou sem educação. O estelionatário vai vir com palavras agradáveis, vai vir num belo carro, vai vir bem arrumado e vai te envolver num psicológico. Então, cada criminoso tem um procedimento, perfil, né? Tem um protocolo.
Exatamente. Bom, deixa eu ler os últimos recados aqui que a gente já está estourando. A Odete fala que o senhor está esclarecendo muito, mas que falta presídio e acha que os presos deveriam trabalhar. O Fernando Passos também comenta algo parecido. Gostaria de saber do delegado o que poderia ser feito para os nossos políticos endurecerem mais as leis. E ele comenta: deveria existir parcerias entre penitenciárias e empresas para que presos pudessem produzir e pagar seus custos ou reduzir a sua pena, ao invés de ter saidinha. Eu concordo também. Não, eu concordo. Eu também esqueci esse detalhe que o ouvinte ele ressaltou. É verdade. Eu acho que nós temos que ter trabalho, sim, obrigatório. Trabalho produtivo. Boa, vamos ser sinceros. Mas eles estão numa vida subhumana. Vale mais a pena. Tem 4 refeições por dia. Tem casa, tem abrigo, tem assistência médica, né? Tem auxílio previdenciário, a família, recebe, auxílio, né? Família. Quer dizer, hoje um custo de um preso é 3, 4 mil reais por mês, enquanto que um trabalhador recebe um salário mínimo para custear a família toda. Então, essas distorções. E outra coisa, eu não acredito nos políticos, na maioria dos políticos brasileiros, porque eles não são honestos a ponto de fazer uma legislação honesta. Por quê? O que está acontecendo com a Lava Jato, meu Deus? Por que destruiu a Lava Jato? Porque a Lava Jato tem na sua lista, né? O Congresso tem 513, tem mais de 300 ali na lista. E eles acabaram com a Lava Jato e nenhum deles vai ser processado e punido. Essa que é a verdade. Podemos sonhar, achar, é uma utopia dizer que um dia o tráfico vai acabar? Que a gente vai sair da mão da bandidagem? Que a gente vai ter segurança na polícia? Porque hoje tem lugares que você fala assim, é mais fácil morar no morro que você tá protegido por um bandido do que pela polícia. Não, eu acho é verdade, absurdo falar isso. Nas comunidades quem manda é... quando você tem um Supremo Tribunal Federal que proíbe que a polícia ingresse em comunidades, que ela combata né, os quartéis generais do crime organizado, então, peraí. Não é a polícia que está errada, vamos falar a verdade aqui. Né? Primeiro que é uma ordem absolutamente ilegal, mas se cumpre, porque é o Supremo. Só estou dando um exemplo. Então, a questão de utopia, o problema é que o tráfico entorpecente hoje, e as facções criminosas, principalmente a de São Paulo, elas atingiram um nível organizacional e financeiro que para você quebrar essa estrutura... Não é? Porque não é só o criminoso. Você tem advogado, você tem contador, você tem agentes do Estado, policiais, juízes, né? Cooptados pelo crime. Tanto é que você vê muitos profissionais aí afastados por corrupção, enfim. Então, onde você tem... Isso não é só no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo. Mas, falando de Brasil e falando dos níveis que nós atingimos, os níveis ultrapassaram o tolerável. E a sociedade tem que exigir. É isso. O que esperar do delegado Romano agora? Política novamente? Na política, eu creio que poder contribuir primeiro com a sociedade em que eu vivo, Santos e o Estado de São Paulo. Agora, determinação de um caminho político aguarda, como eu falei no princípio, né, estrutura, apoio e convites existem. Vamos aguardar e ver o que é melhor para a cidade e para o Estado de São Paulo. Bom, tem muita coisa pra gente abordar. Anderson, alguma pergunta ainda pro delegado? Não, eu queria agradecer a presença do delegado Romano, falou bastante coisa importante, aí várias opiniões importantes. É importante saber o ponto de vista de quem é do meio, de quem trabalha, de quem trabalhou, de quem lidou com essa questão toda. Aí eu queria só fechar a minha participação aqui para falar de um fato que aconteceu ontem, né, que foi aquele incêndio na prainha, né, em Guarujá, um incêndio muito triste, né? E a Prefeitura de Guarujá mandou a nota pra gente explicando aqui o que aconteceu lá. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, cerca de 70 barracos foram atingidos pelo incêndio na comunidade Prainha. Outras 10 foram interditados para a Defesa Civil. A origem do fogo está sendo investigada e não há vítimas fatais. 4 pessoas tiveram ferimentos leves, 2 foram atendidas no próprio local e outras 2 foram encaminhadas para atendimento médico. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarujá, desde a tarde de ontem, montou um plantão na quadra da comunidade e até o momento foram realizados 87 cadastros. As famílias vão receber cestas básicas, kits de higiene. Então fica a nossa solidariedade, nosso abraço aí pro pessoal que acabou afetado. Ontem foi um trabalho intenso, né? Foram 2 horas e meia de combate ao fogo. Bombeiros, teve um rebocador de uma empresa do Porto que também participou, a guarda portuária, todo mundo ali atuando para poder debelar esse fogo. Dava para ser visto aqui do Macuco, dava para ver, dos prédios mais altos aqui dava para ver a fumaça, dava para ver o fogo, enfim, um caso muito triste aí, mas fica a nossa solidariedade a todos os atingidos pelo incêndio de ontem em Guarujá. Mas você sabe por que houve isso? Porque o Estado ele é falho, aí os poderes públicos, seja municipal e estadual, são falhos e covardes de permitir que haja uma ocupação
de lugares de proteção ambiental ou proibidos. Então, quando você permite a ocupação de determinadas regiões, não é, do território do município, do estado, e que são absolutamente já são proibidos por lei, a culpa são das respectivas gestões. Então, mas por questão política, não vamos mexer com aquela população e tal. Tem que proibir isso. Tá? O erro está aí, na permissão e na autorização dessas pessoas, dessas famílias que são hipossuficientes, né? Em termos de moradia, mas que o Estado e o município têm que oferecer outros lugares, não estes, que acontecem essas tragédias reiteradamente. Delegado, eu quero agradecer a sua participação aqui, já deixar o convite para próximas oportunidades, quando porque quiser. Assunto de segurança, de presídio, nunca vai faltar, né? Eu espero ter atendido a expectativa de vocês e dos ouvintes. Com certeza. Agradecendo imensamente essa oportunidade, esse carinho. E estou aqui, estou à disposição de poder contribuir com a sociedade. Isso é importante. Sem hipocrisia, sem demagogia. É difícil, mas a gente expõe a nossa ideia com clareza, com transparência. Obrigado. Obrigada, Anderson. Obrigada pela... Valeu. Amanhã não vou estar aqui. Amanhã tá Anderson e o Ted. Amanhã estarei gravando nas redes sociais, a programação bonitinha. Acompanhar quem vai estar aqui com a gente amanhã. Tá certo. Quero agradecer a todo mundo que participou. Lembrando que vocês já estão na listinha para o sorteio de sexta-feira. Marcelo Dias, obrigada a todos que ficaram comigo e com o Anderson. Obrigada. Amanhã tem mais 3 em Pauta. Até lá.